Conhecendo a gnose. As Três Montanhas. Samael Alveor. Espiritismo. Capítulo 3. Era eu ainda um rapaz de 12 primaveras quando, solícito com alguém que ansioso investigava os mistérios do mais além, me propus também a inquirir, indagar, investigar no terreno inquietante do espiritismo. Então, com a constância de clérigo na cela, estudei inumeráveis obras metafísicas. Não é demais citar autores como Luiz Eia Uribe, Camille Flammarion, Kardec, Leon Denis, César Lombroso, etc. O primeiro de uma série de Kardec certamente me pareceu muito interessante, mas tive que relê-lo 3 vezes, com o ânimo indiscutível de compreendê-lo integralmente. Depois, convertido realmente num verdadeiro rato de biblioteca, confesso com franqueza sem rodeios que me apaixonei pelo Livro dos Espíritos, antes de seguir com muitíssimos outros volumes de enxundioso conteúdo. Com mente impenetrável para qualquer outra coisa que não fosse o estudo, encerrava-me muito longas horas dentro da minha casa ou na biblioteca pública, com o anelo evidente de buscar o caminho secreto. Agora, sem me presumir de sábio, sem vanglória alguma, só desejo, neste capítulo, dar a conhecer o resultado de minhas investigações no terreno espiritista. Médiuns. Sujeitos passivos receptivos que cedem sua matéria, seu corpo, aos fantasmas metafísicos da ultratumba. É inquestionável que o karma da mediunidade é a epilepsia. Obviamente, os epiléticos foram médios em suas vidas anteriores. Experimentos. Certa dama, cujo nome não menciono, via constantemente o fantasma de uma mulher falecida. Este último lhe dizia ao ouvido muitas coisas. Em solene sessão espírita caiu a dama em transe. O fantasma obsessor indicou à citada médium escavasse em determinado lugar da casa, pois ali, foi-lhe dito, encontraria um grande tesouro. Seguiram-se as indicações do fantasma. Desafortunadamente, o tesouro não foi encontrado. É inquestionável que essa fortuna era somente uma simples projeção mental da psique subjetiva dos assistentes. Obviamente, essas pessoas resultavam, no fundo, muito cobiçosas. 2. Além do tempo e da distância, muito longe desta minha querida terra mexicana, tive que me internar no estado de Zulia, Venezuela, América do Sul. Hóspede do meu anfitrião, em sua campestre morada, devo asseverar que por aqueles dias fui testemunha presencial de um acontecimento metafísico insólito. Convém ratificar para o bem dos meus leitores que meu citado anfitrião era, fora de toda dúvida e dito sem rodeios, um personagem demasiado humilde da raça de cor. É inquestionável que aquele bom senhor, por certo muito generoso para com os necessitados, gastava com o saleiro de sua propriedade em ricas comilanças. Residir no hotel entre gente culta ou ressentir-se contra alguém por algum motivo era, para esse bom homem, algo impossível. Certamente preferia resignar-se à tarefa com sua sorte, nos duros infortúnios do trabalho. Folgo ao dizer com eloquência que aquele cavalheiro de outrora parecia ter o dom da ubiquidade, pois era visto por toda parte, aqui, lá e acolá. Qualquer noite dessas tantas, esse distinto cavalheiro, com muito segredo, convidou-me para uma sessão de espiritismo. Eu de modo algum quis declinar tão amável convite. 3 pessoas, reunidas sob o campesino teto de sua fazenda, sentamo-nos ao redor de uma mesa de 3 pés. Meu anfitrião, cheio de imensa veneração, abriu uma pequena caixa que jamais abandonava em suas viagens e dela extraiu uma caveira indígena. Posteriormente recitou algumas formosas preces e clamou com grande voz, chamando o fantasma do misterioso crânio. Era meia-noite. O céu estava encoberto por negras nuvenzonas que sinistras, perfilavam no espaço tropical. Chovia, e trovões e relâmpagos faziam estremecer toda a comarca. Estranhos golpes foram sentidos no interior do móvel e logo, definitivamente violando a lei da gravidade, como que zombando dos velhos textos de física, a mesa levantou-se do piso. Depois veio o mais sensacional. O fantasma invocado apareceu no recinto e passou junto a mim. Por último, a mesa se inclinou para o meu lado e a caveira que sobre este móvel se encontrava veio pousar em meus braços. Já basta! Exclamou meu anfitrião. A tempestade está muito forte e nestas condições, tais invocações resultam muito perigosas.
Nesses instantes um trovão espantoso fez empalidecer o rosto do invocador. 3. Perambulando certo dia por uma dessas velhas ruelas da cidade do México, DF, movido por uma estranha curiosidade, tive que penetrar com outras pessoas, num antigo casarão onde para o bem ou para o mal funcionava um centro espírita ou espiritualista. Delicioso salão extra superior com muitas campainhas e com bastante gente emotiva, delicada e de marca maior. Sem pretender de modo algum expor-me a um risco, muito respeitosamente tomei assento frente ao estrado. Empapar-me nas doutrinas dos médios espíritas, discutir ou começar a arrojar maldade em termos amistosos e com fingidas mansidões e poses pietistas. Certamente não foi meu propósito ao entrar em tal recinto. Só queria tomar nota de todos os detalhes com flexível entendimento e singular prudência. Ensaiar-se a orar no falar para recitar em público, preparar-se com antecedência, certamente é algo que está em todo tempo excluído da mentalidade espiritista. Paciente a sacra confraria do mistério aguardava com anelo místico, vozes e palavras surgidas da ultratumba. Independente dos demais em seus diagnósticos, idôneo para algo bem nefasto, um cavalheiro de certa idade cai em transe. Convulsivo ou estremece como qualquer epiléptico, sobe a tarima, ocupa a tribuna da eloquência e toma a palavra. Aqui entre vós, Jesus de Nazaré, o Cristo, exclama com grande voz aquele infeliz possesso. Nesses instantes aterrorizadores vibra, horripilante, a tarima engalanada com círios e flores, o altar dos Baais, e todos os devotos caem por terra, prosternados. Eu, sem querer perturbar no desempenho a ninguém, serenamente me dediquei a estudar o médium com meu sexto sentido. Traspassado de angústia pude verificar, certamente, a crua realidade daquele insólito caso metafísico. Obviamente tratava-se de um impostor sinistro e esquerdo, que explorava a credulidade alheia, fazendo-se passar por Jesus Cristo. Com meu sentido clarividente observei um mago negro, ataviado com vermelha túnica cor de sangue. O tétrico fantasma, metido no corpo físico do médium, aconselhando os consultantes, procurava falar com tom jesus-cristiano, a fim de que os fanáticos aqueles não o descobrissem. Concluída aquela horripilante sessão, retirei-me do recinto com o ardente desejo de não regressar jamais ali. 4. Viver prazerosamente com sua família de favor em paz para trabalhar por obra da magia sobre a terra, é certamente algo muito romântico. Entretanto, lançar-se a riscos costuma, às vezes, ser indispensável quando se trata de procurar para os demais todo o bem possível. Flanqueado de muralhas intelectivas, quis florescer em sabedoria e sem desfalecer de forças viajei muito jovem por diversos lugares do mundo, além do tempo e da distância na remota longitude de uma comarca sul-americana, conhecida popularmente com o típico nome de Quindil, muito flexível ao entendimento. Tive de me relacionar com o médium espírita que trabalhava como ferreiro. Sem se misturar jamais em discussão alguma, aquele operário trabalhava tranquilo na sua avermelhada forja. Estranho ferrador espírita, místico senhor de bronzeada figura, atlética personalidade cenobita. Valha-me Deus e Santa Maria. Eu vi em sinistro e esquerdo transe mediúnico, possuído por Beelzebu, príncipe dos demônios. Ainda recordo aquelas palavras tenebrosas com as quais o poder das trevas fechará a sessão. Bel tengo mental la petra y que a el leandu bicedra, vão genizar ledes. Logo firmava, Beelzebu, ferreiro paradoxal anacoreta. Arrependido o encontrei no dia seguinte do esquerdo conciliábulo espírita. Então jurou solenemente em nome do eterno Deus vivente, não voltar a emprestar seu corpo físico ao horror das trevas. Algumas vezes o surpreendia em sua frágua, consultando muito sinceramente o devocionário espírita de Kardec. Posteriormente este cavalheiro de outrora convidou-me, cheio de místico entusiasmo, para outras tantas exaustivas sessões mediúnicas, onde com ânsia infinita, evocara João Furtado, o maior. Sem exagero algum, para o bem dos meus amados leitores, devo agora asseverar oportunamente que o citado fantasma, falando com a língua do médium em transe, vangloriava-se de se poder manifestar através de 150 médios de forma simultânea. Concluir com um discurso, a alguém rápido em consonância, é certamente muito normal. Porém, pluralizar-se em 150 discursos simultâneos diferentes, pareceu-me, naquela época, algo assombroso. É inquestionável que por aquela época da minha vida, ainda não havia analisado o tema esse da pluralidade do eu, do mim mesmo. O ego.
Sem querer estender-me inusitadamente em digressões de nenhuma espécie, enfatizo, muito sinceramente, aquilo que de forma direta tenho experimentado plenamente. O citado ego obviamente carece de todo aspecto divinal, autoenaltecedor e dignificante. Permita-se-nos a liberdade de dissentir daquelas pessoas que pressupõem a existência de dois eus, um de tipo superior, outro de classe inferior. Certamente e em nome da verdade, certificamos, sem incongruência alguma, o tremendo realismo bem informado de que somente existe em cada sujeito, um eu pluralizado e terrivelmente perverso. Esta convicção profunda se afiança na experiência vivida pelo autor do presente tratado esotérico. De modo algum necessitamos exteriorizar ideias imaturas. Jamais cometeríamos o desatino de asseverar utopias descabeladas. Nossa asserção tem muito abundante documentação em todos os livros sagrados dos antigos tempos. Como exemplo vivo de nossa assertiva, não é demais recordar as cruentas batalhas de Arjuna contra seus amados parentes, os Zeus no Bhagavad Gita, o Canto do Senhor. Ostensivelmente tais agregados psíquicos subjetivos personificam, evidentemente, todo esse conjunto de defeitos psicológicos que levamos dentro de cada um de nós. Em rigorosa psicologia experimental, resulta patente o engarrafamento da consciência dentro de tais eus subjetivos. Isso que continua além do sepulcro é, pois, o ego, um montão de os diabos, os agregados psíquicos. Resulta palmária e manifesta a identificação de tais agregados psíquicos nos centros espíritas ou espiritualistas. É notório e evidente que esses eus diabos, devido à sua multiplicidade, podem entrar em muitos corpos mediúnicos, como no caso de João Furtado o Maior, para sua manifestação. Qualquer mestre do Chamadi poderá evidenciar claramente em estado de êxtase o seguinte: aqueles que através dos médios espíritas se manifestam certamente não são as almas nem os espíritos dos mortos, senão os eus diabos destes últimos, os agregados psíquicos que continuam além da fossa sepulcral. Foi-nos dito com muita ênfase que durante os estados post-mortem, continuam os médios convertidos em possessos do demônio ou dos demônios. É inquestionável que depois de certo tempo, concluem se divorciando do seu próprio ser divinal, então ingressam na involução submersa dos mundos infernos.